Eu vou ler hoje sobre a Santa Ceia e o aviso de Deus para nós. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22. Tem também em Mateus, né? E vários evangelistas retrataram, mas eu vou ler em Marcos 14, 22. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou também Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Jesus ministra a Santa Ceia e ensina algo extraordinariamente grande e deixa como legado para nós, estabelecendo assim que, embora hoje ele habite entre nós em espírito, nós podemos tocá-lo e, mais do que isso, alimentar a nossa vida comendo do corpo e do sangue. Daí a importância da Santa Ceia. Mas quem é que fez isso além de Jesus? Ou quem estaria disposto a fazer? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor, eu vou errar, vocês me corrijam, de todos. Desculpa, porque eu já ouvi, eu cresci ouvindo que todo mundo é filho de Deus. Quem ouviu isso a vida inteira? Todo mundo é filho de Deus. Então, o sangue de Jesus foi derramado por quem? Por todos? Muitos. Por que a Bíblia diz por muitos, em favor de muitos? Porque o sangue de Jesus, que é mais poderoso que qualquer outro poder. Aliás, a própria paz tem origem no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que é mais valioso que qualquer outra coisa, ele só surte efeito na vida daquele que crê, daquele que o reconhece, daquele que percebe, que entende o sacrifício. Não tem essa de a salvação está nesta ou naquela religião. A salvação não está em religião nenhuma. A salvação está no sangue de Jesus. A salvação está no sangue de Jesus. Porque Deus, ele perdeu a raça humana para os delitos, para os pecados, as infrações e para o inimigo, o adversário, por conta dos erros e da ignorância. E boa parte ainda está perdida. E só tinha um jeito: reis estabelecidos, levantados por Deus, juízes,
profetas, atravessaram desertos para lá e para cá, não conseguiram resgatar a humanidade. Só tinha um jeito, que era Deus dar o unigênito, o único filho dele, ou seja, o que ele tinha de mais precioso. Deus olhou para você e para mim. Deus não disse: vou dar um profeta por eles, vou dar um rei por eles, vou dar um sacerdote, um juiz. Não. Ele falou: eu vou dar o que eu tenho de mais importante nas minhas obras, e deu o único filho unigênito. Esse é um amor inigualável, incomparável. Esse é um amor difícil de compreender, de entender, e por isso a humanidade perece, por isso as pessoas sofrem, por isso o inferno, infelizmente, vai estar cheio, porque poucos param para pensar no preço que foi pago. O preço que Deus pagou por você mostra o valor e a importância que você tem. Eu já falei tantas vezes na minha vida, no passado, que a vida não valia nada. E muitas pessoas, eu acho que todo mundo já falou isso, num sofrimento, num momento de angústia. Para você saber o tamanho disso, a importância da sua vida e o quanto ela vale, é só você ver o preço que Deus pagou, que Ele deu por ela. Ele que é dono de tudo. Ele deu o que tinha de mais importante, de mais valioso, de mais precioso. Ele deu o próprio filho dele. E quando ele diz, ele próprio diz, por muitos, porque não tem efeito na vida do incrédulo, não tem efeito na vida do ignorante, do que não percebe, do que não atina para isso. E aí inventa uma porção de religião, e criam dogmas, e ensinam muitas coisas, quando deveriam apresentar o único evangelho que se chama Jesus Cristo. E fazem guerras, e demarcam territórios, e no final das contas, todos esses vão estar diante do rei, porque a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Só que a oportunidade é agora, não haverá outra. Estamos vivendo tempos de oportunidade. Então, não abra mão daquele que pagou o preço que ninguém poderia pagar por você. Você foi comprado. Diferentemente do adversário, do inimigo e do sistema de escravidão. Aliás, na escravidão era comuns os grandes, economicamente falando, comprarem pessoas. E eventualmente aparecia uma alma boa que comprava para dar a alforria, a liberdade, né? E o que ocorreu conosco é que nós fomos comprados e logo em seguida postos à liberdade. Nós fomos comprados para sermos livres, e somos livres. Deus nos compra com o sangue do Filho,
com a vida do filho, com a dor do filho, com os maus tratos do filho, com a fome, com a sede, com a humilhação, tudo que ele passou. E logo em seguida nos dá a liberdade. Eu e você somos livres. Ao contrário daqueles que se acham ou julgam ser livres, nós somos livres de verdade. Eles não são, eles são escravos. Por quê? Porque eles não têm o poder que vence o inimigo, o poder da fé, que vence o mundo. O mundo é cruel. O mundo, ele escraviza. E como esses tais não têm a fé, que é a única arma que pode vencer o mundo, então eles são perdedores, eles são derrotados. Porque a fé que vence o mundo é a fé evangélica. É a fé extraída da palavra de Deus, que vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra do reino. A fé evangélica. Me perdoe os religiosos, mas a Bíblia é clara. Olha lá. Lutando juntos pela fé, o quê? Evangélica. Mas por que fé evangélica? Porque existe a fé na religião, no ídolo, mas não funciona. A única fé que funciona é a fé evangélica. É a fé em Jesus Cristo. É você saber que a importância da sua vida se deve ao fato de ter sido comprada com sangue. E o sangue, não do Valdemiro, de qualquer um mortal, o sangue do próprio Filho de Deus, o arquiteto da criação. O unigênito, o maior de todos que já pisaram essa terra. Satanás às vezes nos bombardeia, aproveita do deserto, das circunstâncias, do momento, e diz: a sua vida não vale nada, ninguém se importa com você. Eu falei uma coisa que algumas pessoas não gostaram de ouvir. Eu recebi esses dias relativo a uma situação de passaporte e outras, que o governo não gostava de mim. E eu respondi o seguinte: quem gosta de mim, me comprou. Pagou um preço que ninguém poderia pagar. E é quem me fez chegar até aqui, e é de quem eu dependo, e é quem vai dar tudo que eu busco, que eu projeto ter na vida. E se gostasse, também não viria absolutamente nada da parte dele para mim. Porque já tiveram outros lá que gostavam e nunca fizeram nada por mim. Eu queria dizer a você o seguinte: por mais que eu te ame, que eu goste de você, que eu me esforce, e que eu chore, que eu jejue, que eu me sacrifique, que eu receba processos para te abençoar, só tem um que te dá realmente muito valor. E ele demonstrou isso quando sentiu as piores dores que alguém pode sentir. Sofreu as maiores humilhações e rebaixou e desceu e se igualou aos homens, e entre esses foi humilhado e derramou sangue, como ele próprio disse aqui: o meu sangue que foi derramado por muitos, a favor de muitos. Esses muitos estão aqui
ou estão em algum outro lugar adorando, inclinando-se, prestando atenção, se arrependendo, se convertendo, se moldando nos moldes do Evangelho, da palavra, mas só quem se importa com você de verdade é Jesus Cristo. Aprende isso. Isso eu posso garantir. Eu não preciso de provas, eu não preciso de estudos, eu não preciso de pesquisas, não. Eu tenho a maior de todas as provas. Romanos capítulo 8 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sua satisfação, suas prestações de contas, seu amor, sua esperança, sua fé, seus serviços, tudo que você possa oferecer, ofereça-os a Deus, porque Ele é quem se preocupa com você, Ele é quem gosta de você, Ele é quem cuida de você, foi Ele quem te comprou e te deu liberdade, te comprou e te fez livre. Este é o único que verdadeiramente não se separa de você, a não ser que você o deixe. Foi pregado ontem sobre isso. Então, derramado por muitos, não foi por todos, porque muitos não querem Ele, muitos não aceitam Ele, muitos dão lugar ao ódio, muitos dão lugar à avareza, à vaidade, à prepotência, à arrogância, à idolatria, à incredulidade, a fama os cega. Muitos se perdem, mas sabem que estão se perdendo, porque o Evangelho de Cristo, ele tem provas, ele tem evidências, ele tem conteúdo, ele tem realmente coisas para não deixarem dúvidas na cabeça das pessoas. Quem duvida é porque quer duvidar. Se você tem dificuldade para aceitar, compara. Presta atenção no que você ouve aqui, no que você ouve em outros lugares, no que você e as pessoas recebem aqui, o que as pessoas recebem em outros lugares. Presta atenção na maneira como você é recebido aqui, como é recebido em outros lugares. Vê se aqui os sacerdotes assumem autoria de benefícios, de obras realizadas na sua vida. De jeito nenhum. Então, a obra de Deus, ela é só de Deus. O milagre é a obra de Deus. E a melhor forma de se fazer a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem disse, quando perguntado sobre como fazer a obra de Deus, Ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Esta é a obra de Deus. Então, na Santa Ceia, Jesus ensinou. E hoje eu e você podemos tocá-lo fisicamente através da Santa Ceia. Continua o texto, por favor. Por favor.
em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber. Ele estava falando da morte dele, o cálice da salvação. Uma vez, alguns dos discípulos fizeram reivindicações, na verdade a mãe de 2 deles. E eles disputavam entre eles uma posição. Jesus chegou a perguntar para um deles se poderiam beber, olha lá, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Foi desse cálice que ele falou, jamais beberei da videira, do fruto da videira, até aquele dia, né? Então, ele disse aos discípulos, acaso podereis beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, passar pelo que eu vou passar? E eles responderam, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Eles queriam sentar um irmão na direita e outro na esquerda. A mãe deles pediu isso. Essa coisa é antiga, né? E Jesus perguntou se eles teriam coragem de morrer pelas pessoas como ele. Jesus estava para morrer. Esse bebeu o cálice, é isso. E eles disseram, podemos. Jesus falou, vocês vão passar por isso. Aí você vê o que espera o pastor, o sacerdote, o apóstolo, o bispo. Tem muita gente que vem fazer a obra sem saber o que lhe espera. Então, Jesus falou, vocês vão beber. Vocês vão beber. Alguns vão ser cerrados, outros vão ser pendurados, uma cruz. Outros vão morrer na cadeia. Vão beber. Mas aí sentar à minha direita, à minha esquerda, é o Pai que decide. Agora, quem se predispõe a fazer a minha obra vai beber o meu cálice. Continuando. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber. Novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que legal, A Santa Ceia terminou, Jesus fez o que com eles? Cantou um hino. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor, né? O profeta disse, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro era muito apegado a Jesus e à obra, e muito comprometido com a obra. Como alguns que já estiveram conosco e já não estão mais. O permanecer na igreja ou na presença de Deus não depende do que pensamos ou achamos. Depende muito mais
da maneira como conduzimos a nossa vida e nos preparamos e nos alimentamos. Eu fiz pergunta para o casal ali sobre sair desta obra, nunca, só para a glória. E se eu te disser que a grande maioria dos que não estão mais conosco disse a mesma coisa? Inclusive bispos e pastores. A longevidade na obra de Deus, na casa de Deus, depende basicamente do quanto nos preparamos, buscamos e nos fortalecemos. Não depende do que pensamos no momento. Não. Então Pedro, com base no que ele pensava de Jesus e daquela obra, ou desta obra, ele disse: todos, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, puxa vida, hein? Hoje? Não. É que uma coisa tão importante como esta, a impressão que se tem que ao longo dos anos a pessoa enfraquece, relaxa, diminui a frequência. Isso aí é para todo mundo. Chega um momento da vida da pessoa que ela acha que ela pode alimentar-se a si própria, ou que ela tem para dar ao invés de ter a necessidade de buscar. Isso ocorre na família, ocorre com todo mundo. Então, não depende do que pensamos, do que achamos, depende do quanto estamos nutrindo e alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Presta atenção. Não é o que você acha, não é o que eu acho. As regras estão aí claras na Bíblia. E não é só na Bíblia, não. Se orienta com um médico para você ver. Eu não preciso de tal alimento, ou eu não gosto de tal alimento. Você não precisa agora. Daqui a pouco você vai sentir falta por não ter ingerido aquelas proteínas e vitaminas, aqueles nutrientes necessários para o corpo, e você vai começar a ter deficiências, fraquezas, e vai implicar até na qualidade de vida, e vai abreviar os seus dias. Espiritualmente falando, não é diferente. O que o adversário sugere? Não, você está bem alimentado, você não precisa. Você sabe disso. O que ele está falando, você sabe. Sim, com certeza. Eu já sei para que serve o alimento, a comida. Mas isso não importa. O que importa é você se alimentar. É você estar nutrido. Mas eu penso assim. O seu pensamento daqui a pouco já não vale mais nada, porque você não vai ter força para mantê-lo. Você não vai ter a capacidade. Nós vivemos numa batalha, numa guerra. Eu sei como vencer o adversário. Não interessa. O que interessa é possuir as armas capazes de vencer o adversário. Não adianta você saber como vencer o adversário. Infelizmente,
estou entregando a teoria para você. E eu não posso mudar você, a sua vida, seu pensamento. Mas o que a Bíblia nos dá hoje é isso. Pedro era muito maior que eu, muito maior que você, muito mais próximo do Senhor. Eu sinto falta de pessoas aqui na igreja que estavam no nosso convívio, dia a dia. E certamente elas tiveram essa mesma oportunidade que eu e você estamos tendo hoje. Mas pensaram que, eu já sei disso. Eu também tenho isso. Uma vez eu ouvi de um próprio irmão meu biológico, dando um conselho, de que deveria ir para a reunião, para a igreja, para os cultos. Aí ele disse, eu sei, eu tenho o que você tem, e eu sei que posso buscar aqui ou em qualquer lugar, Deus vai me ouvir. Eu falei, então tá bom. Então tá bom. Eu não vou me omitir nunca. Ainda que você e as pessoas não gostem do que eu falo, porque eu vou prestar contas com quem me comprou. Com quem pagou o preço por mim. Se você quiser aceitar, você aceita. Se não quiser, amanhã você põe na balança o que eu estou te falando e faz uma análise. De repente você acha que já está abastado, como a igreja em Laodiceia. Foi de lá que eu tirei aquela frase que eu falo sempre, que eu sou miserável, pobre, cego. Está escrito lá. De repente você acha que é autossuficiente. Mas se você não se alimentar, não se fortalecer, não se resguardar, não buscar, quando vier o dia mau, você não vai ter forças para resistir. Então, alguém maior do que nós disse, qualquer um pode se escandalizar ou se afastar, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha que clareza, né? A religião, até nos filmes que eles fazem, eles arrumaram mais um canto para o galo, não sei se você já viu. O galo deles canta mais do que o meu, que eu ganhei ontem ali. O meu cantou 2, parece, essa noite. Então, eles arrumaram isso aí, o povo vai nessa, porque não lê a Bíblia. Quantas vezes cantou o galo? E quantas vezes o discípulo negou? 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Eu já esperava isso aí. Assim disseram, porque todos que eu procuro alertar, ensinar, disciplinar e mostrar, sempre demonstram
insatisfação achando que já tem, já sabe, já conhece. Então, todos disseram a mesma coisa. E quando o mestre foi preso, não tinha nenhum por perto. Esse que resolveu espiar de longe, alguém falou, ó, esse aí é um deles. Falou, eu? Esse tal aí. O Pedro, nem conheço. Aí eu vi ele com ele, não, o senhor está confundindo, foi eu não, foi outro. O que foi aquilo? Por acaso ele estava confirmando um caráter que já fazia parte dele? Não. Ele era muito bom caráter. Ele tinha deficiência da infidelidade? Também não. É que ele não estava devidamente preparado. E quem deu a palavra a ele, eu conhecia. Quando Deus nos traz até aqui, ou nos fala, estando nós em casa ou em qualquer outro lugar, Ele está fazendo porque Ele sabe que temos a necessidade de ouvir e aprender. Quando Ele falou para Simão, Ele falou, é isso que ele precisa ouvir, é isso que ele precisa receber, mas Simão negou e veementemente insistiu e falou, eu morro contigo, mas não te nego. Deus nos dá, Deus nos trata, nos alimenta como a mãe ao seu bebê. No nosso caso específico, Deus não põe comida na mesa para a gente comer, não, Ele dá, falando espiritualmente falando, Ele dá o que eu e você precisamos. E às vezes o alimento que Ele dá não nos é agradável, né? Aos ouvidos. Tem algum bispo para ajudar, por favor, nesse sentido? Deus nos dá o que precisamos ouvir. E não só no sentido da pregação, é das provações, das tribulações. Às vezes eu e você somos maltratados pelo mundo com a permissão de Deus. Porque naquele momento nós estamos precisando daquilo ali. Para que a nossa vaidade ou qualquer outro sentimento nocivo possa ser afastado, tirado de nós. É o fogo, a Bíblia chama de fogo. A Bíblia chama de fogo. E aí é que somos mais valorizados. O sofremos por Cristo é privilégio o quê? Se tem uma coisa que as pessoas não aceitam na vida do crente, é isso aí, ó. O mundo não aceita isso. Tanto é que poucas igrejas pregam isso. Isso não atrai multidão, segundo eles. Eles só pregam paraíso, maravilhas. Eu, graças a Deus, eu prego o paraíso, mas o caminho para chegar no paraíso tem muito espinho. Igreja, tem muito pedregulho, tem muitos perigos. Que o paraíso existe, existe. Isso eu tenho certeza. Mas para chegar lá, igreja, dá um trabalho. Calos. Os pés ficam cansados. Mas vale a pena, igreja. Porque lá acaba tudo. O sofrimento acaba. Enquanto que quem procura os caminhos mais fáceis, depois vai eternamente padecer. Não sei se você aceitaria um conselho. Em algum momento da sua vida você vai olhar e vai ligar a TV e vai buscar me ouvir e não vai conseguir. Porque eu não sou eterno nessa terra.
E eu não sou onipresente. Pelo contrário. Mas esse que te comprou com preço de sangue, ele vai te acompanhar na igreja, no trabalho, nos seus caminhos, nas suas jornadas. Procure estar bem com ele. Procura se afinar com ele. Procura se afinar com ele, tá bom?